Doutora, eu vou ter que trazer um tema aqui, nada melhor do que uma geriatra para falar sobre isso. Clonazepam, vamos Ah, falar assim. O famoso Rivotril, ah, né? Que a gente sabe causa dependência, né? O paciente, às vezes, sem muita informação, faz uso por anos, né, tem. do clonazepam. Relação clonazepam, doença de Alzheimer, clonazepam, demência. Tem alguns estudos, né? Porque o Uhum, clonazepam, ele é uma medicação, tanto ele como outros, né, da classe que a gente fala que é dos benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos, ele diminui, ele a longo prazo, né? Tem estudos que falam que ele pode diminuir a questão da reserva cognitiva, né? Então, isso predispõe à demência, sim, o uso prolongado, né? Além disso, ele aumenta, principalmente o clonazepam, porque ele é um fármaco de meia-vida mais longa, né? Ele aumenta o risco, por exemplo, de instabilidade postural, de quedas, de tontura. Então, isso também é muito comum, né? Mas não necessariamente porque a gente tem um pouco. Ah, mas aí o idoso não vai usar nunca clonazepam. Não. ia te perguntar isso. Quando é recomendado? Às vezes vai ser Uhum, necessário, sim. né? Então tem situações que às vezes a gente tem que prescrever, mas com muita sabedoria, não é? Ah, minha vizinha passou, eu tomei Uhum, para dormir. Não, não é assim, sim. né? Tem que ter uma prescrição orientada por um profissional habilitado. Então, assim, a gente passa em determinadas situações que realmente são necessárias, né? Eu já passei por situações, por exemplo, paciente idoso que tem um quadro demencial associado a um transtorno mental, faz uso de polifarmácia, e são medicações, às vezes, que não tem como tirar, os antipsicóticos, evolui com um quadro que a gente fala que é a catesia, né? Uhum, Ele fica andando para um lado para o outro. Os benzodiazepínicos ajudam nesse processo, certo. né? Pacientes com insônia. A insônia é muito comum no idoso. Lógico que a gente tem, né, primeiramente, o tratamento não farmacológico, né? A higiene do sono, todo o processo, mas muitas vezes é uma questão, às vezes, que o idoso realmente aquilo está causando muito sofrimento para ele, eu preciso dormir, aí a gente tem que entrar com benzo. Não, a gente tenta evitar o clonazepam, né, por causa da meia-vida, que aumenta o risco de queda, mas a gente pode entrar com uma medicação, às vezes, um benzodiazepínico com uma meia-vida mais curta, um alprazolam, tá numa dose baixinha, que auxilia nesse processo, psicoterapia. Então, assim, tem algumas determinadas situações em que a gente usa. Não é. Agora, infelizmente, atualmente na sociedade, né, nos pacientes que eu atendo, a maioria eles usam de forma indevida mesmo. Sim. Chegam lá, eu tomo clonazepam, tem 15 anos, o psiquiatra já tentou tirar, não dá, doutor. Uhum, Não dá, nem tenta tirar. sim. Já chega resistente, Já imaginando chega que você até vai falando, mudar a falando, não receita. adianta não, não adianta Aham, tentar tirar não. E sim. aí tem todo um processo para conseguir fazer o desmame. Então, assim, atualmente, infelizmente, ainda ele é usado de uma forma errônea, né? Vamos dizer assim. Mais uma vez, eu acho importante a sua especialidade, assim, extremamente importante, porque você tocou num ponto aí. Vamos lá. Esse paciente que está tomando clonazepam, se não foi pela vizinha, né? Às vezes foi, às vezes não, ele foi prescrito, porque a venda é controlada, É, né? é, Às vezes foi prescrito por um profissional que não faz esse acompanhamento amplo, esse cuidado amplo que o é, geriatra faz, né? E você abordou uma das questões que aí eu consigo linkar com o próximo tema, que é a queda do idoso. Então, o paciente toma a medicação de forma inadequada, ou enfim, instabilidade postural, queda. Aí entra o grande problema, né? aí entra uma A coisa. queda no idoso. A queda no idoso é um problema, realmente, e a queda ela está relacionada com várias coisas, né? A queda pode estar relacionada a questões farmacológicas, né? Então, Uhum. igual a gente citou, né, do clonazepam, interações farmacológicas, né? Então, por isso que é importante o idoso ele ter um acompanhamento com o geriatra, porque se ele tem um acompanhamento com múltiplas especialidades, a nefrologista passa X, o cardiologista passa Uhum. X, o gastro passa X, o reumato passa X, quando você vê tem uma receita de 30 remédios. Sim. E um fazendo a interação com E o outro. aí tem ali uma cascata, Uhum. né? É uma polifarmácia, interação farmacológica ali. E é como eu falei, o idoso, igual a criança, a fisiologia dele é diferente, o metabolismo dele é diferente, o organismo dele é diferente. O idoso, ele tem, por exemplo, um aumento da gordura, né? Da depósito de gordura. Então, medicamentos que são mais lipossolúveis, eles vão ficar mais tempo. Então, assim, tem essa questão da polifarmácia e da interação. Isso contribui para a queda, né? A gente tem também as próprias demências Sim. que aumentam, né?
a questão da instabilidade postural. Outras questões também, né? É muito amplo, né? A gente tem, por exemplo, as doenças articulares, né? E outra coisa também que está muito, que eu converso muito com meus pacientes relacionado à queda, é o medo de cair num paciente que já caiu. É um ciclo vicioso. Porque o paciente cai uma vez. Sim. Aí ele fica tão traumatizado com aquilo que ele não quer mais andar. Aí ele cria medo para andar. Aí o que acontece? Aí ele começa, né, a desenvolver um quadro de sarcopenia, que a gente fala que é a perda de massa muscular. Perdendo massa, aí como é que ele vai ter, né, estrutura para conseguir deambular, conseguir andar, Aumenta né? o risco de queda. Aumenta o risco. Então é um ciclo vicioso. Então o medo de cair também aumenta o risco de queda. Eu já tive isso, eu tenho paciente assim. A gente fala, doutora, eu tenho muito medo de cair. Não quero andar não, doutor. Né? E aí que entra, né, a equipe multi, né, que é assim, companheira do geriatra. Porque o geriatra ele não trabalha sozinho, ele precisa da equipe multi. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. E aí entra essa equipe maravilhosa que vem para ajudar o geriatra. Né? Porque aí, por exemplo, no caso de um idoso que tem medo de cair, a gente vai ter lá um fisioterapeuta para ajudar, fazer treino de marcha, ver às vezes um dispositivo para ele usar. Vamos iniciar com um dispositivo, uma bengala para te dar um suporte maior, né? Muitas vezes o idoso ele tem um quadro de dor, né? Uma osteoartrose, que é o desgaste, né? E isso também aumenta o risco de queda. O fisioterapeuta vai entrar para ajudar. Doutora, Então, você tá falando um negócio aí que o pessoal, assim, gente, pelo amor de Deus. Bengala ou dispositivos auxiliares de marcha não é para comprar em farmácia qualquer. não, meu Deus do céu. O pessoal Eu falo vai até. aqui, né? Eu atendi uma vez um idoso, tadinho, que ele pegou um pauzinho. Uhum. Chegou lá. Falei, onde é que você arrumou isso? Ah, eu peguei e fiz. Eu falei, não é assim não pode. Isso, né, o dispositivo de marcha ele tem que ser avaliado por um profissional habilitado. O fisioterapeuta, ele ajuda muito nessa questão, ele auxilia no treino de marcha, no melhor dispositivo. E não necessariamente, porque tem a questão do preconceito também. Quando eu digo, não, eu vou usar andador? Vou usar andador não. Eu já tive paciente que vou usando aqui. Aí a gente explica, não, mas isso você não vai usar o resto da vida. Isso é para te auxiliar, para você passar a ter segurança, ter melhor equilíbrio. Né? É um processo de reabilitação. Sim. Né? Então, assim, e a bengala, por exemplo, ela tem a altura certa, ela tem o lado certo. Isso tudo, né, é um profissional de saúde que vai auxiliar. Que vai informar. Então não pode simplesmente, eu comprei uma bengala agora, eu tô usando. Aí aumenta o risco. Não, aumenta o risco. Às vezes piora a dor, se ele tem um quadro articular associado, né? Aumenta o risco de queda, né? Então, assim, e isso é muito comum. Né? Que muito comum, porque às vezes eles não sabem. Mas eu preciso, ele tem que me orientar, tem isso, tem, a gente tem que te orientar.